Paz do Senhor Jesus, meus queridos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro aqui no nosso canal Café com Bíblia. Que coisa graciosa, que momento maravilhoso que Deus nos concede de mais uma vez sentarmos para juntos meditarmos, né? E, sem claro, esquecermos de saborear um delicioso café. Então, pegue o seu café e pegue a sua Bíblia e vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Abrindo as nossas Bíblias, o Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 35, que nos diz: Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Palavra graciosa, palavra gloriosa do nosso Cristo para nós nesta oportunidade. Claro que quando nós olhamos para este Cristo, nós vamos ver em inúmeros relatos, inúmeras passagens, um Cristo que se preocupava pela necessidade daqueles que o seguiam, daqueles que trilhavam buscando um momento ouvi-lo, por um momento contemplar esse Cristo que veio trazendo grande reboliço sobre a nação de Israel. Mas, acima de toda a necessidade que o ser humano, que aquele povo precisava, que aquele povo carecia, o mais importante, a maior necessidade que Cristo, certamente, nós vemos pela palavra de Deus, que ele sempre mantinha esse objetivo como priori, fazer a vontade do Pai e trazer o alimento espiritual para aqueles que o ouviam. E quando nós olhamos para esse contexto, nós vamos ver um Cristo que, em um determinado momento, se comoveu pela necessidade daquele povo que o acompanhava. E nós lembramos do milagre da multiplicação dos pães. E aquela multidão foi muito bem alimentada. Mas logo após, um pouco mais, nós vemos agora uma multidão que se alegrou, se alimentou e queria ver mais uma vez esse milagre que saciava a necessidade do seu corpo mortal. Mas é porque essas pessoas se esqueciam, elas não entendiam, elas não assimilavam os ensinamentos de Cristo e por isso não se preocupavam em alimentar o seu corpo espiritual, a sua vida espiritual. E quando nós olhamos essa realidade deste povo, trazendo para os nossos dias, nós vemos as pessoas, por muitas vezes, com essa preocupação doentia, sedenta, pelo pão que perece, mas não fazem tanto esforço para terem o seu corpo, a sua vida espiritual alimentada. E se preocupam demais com o que haverão de comer, mas rejeitam a oportunidade de se alimentar pela palavra que nos traz vida e vida plena. E quando nós olhamos para esse contexto, nós vemos um povo que se vangloriava até mesmo pelos relatos dos seus antepassados. Se vangloriavam por Moisés, pelo que Deus realizou através da vida de Moisés. Se alegravam em se lembrar de que, por meio de Moisés, Deus operou maravilhas ao ponto de enviar maná do céu. E aqui, diante desse contexto, nós vemos um Cristo que os repreende, trazendo que para este povo o entendimento de que não foi Moisés que fez o maná cair do céu, mas foi o Pai que se preocupa pelos seus filhos, que os alimentava durante toda essa trajetória. E nós vamos ver um povo de Israel durante todo esse processo, guerreando, confrontando, se rebelando contra Deus. E aqui nós vemos o ápice do amor de Deus pela vida do ser humano. Um Deus que fez descer pão, maná do céu, agora envia o pão verdadeiro, o pão que não apenas alimentava esta multidão no seu corpo físico, mas trazia alimento
sólido, puro e agradável à sua vida espiritual. E Cristo ministra para esses homens que eles não deveriam se preocuparem ou guerrearem ou buscarem com tanto afinco o pão que perece, mas sim guerrearem para ouvir e colocar todos os ensinamentos de Jesus em prática, porque esta é a forma real, o significado real do Evangelho de Cristo é ouvir os seus ensinamentos e caminhar segundo o que ele nos ensina. E quando nós olhamos para esta realidade e trazemos para os dias de hoje, nós vemos as pessoas atônitas, preocupadas, estressadas e muitas das vezes não atentam para as coisas que estão acontecendo à sua volta. Por quê? Porque os seus corações estão preocupados em buscar o pão que perece, mas desprezam o pão que alimenta para a vida eterna. E Jesus ministra, ele é o pão da vida. Ele é aquele que veio saciar a real necessidade da humanidade. E ele diz que aquele que vai até ele, aquele que se alimenta dele, não mais terá fome. E quem crer nele nunca terá sede. Jesus está comparando o seu evangelho, a comunhão com ele, ou seja, está trazendo o entendimento de que relacionamento com Cristo, ele vai mais além do que as nossas necessidades físicas. Ele está ministrando para nós que, assim como nós temos a fome, né, que é gerado pelo nosso organismo e nos alerta que é necessário nos alimentarmos para permanecermos saudáveis, bem fisicamente, assim como nós precisamos consumir bastante água, líquido, né, para que nós possamos estar gozando de plena saúde, Jesus é uma necessidade mais prioritária na vida do homem, porque o pão que nós nos alimentamos para não perecermos, o nosso próprio organismo, no processo de digestão, expulsa as impurezas, mas logo depois, novamente, precisaremos nos alimentar. E da mesma forma, é o consumo também da água. Bebemos água, mas daqui um pouco ela vai ser expelida, carregando aquelas impurezas para fora do nosso organismo. Porém, Jesus, comparando a sua vida ao nosso favor, ele é o pão da vida eterna, porque ele processará em nós essa transformação e é o próprio pão da vida eterna que irá nos purificar, retirando de nós todas as impurezas que são as consequências pela mancha do pecado na vida do ser humano. E assim como temos a necessidade de nos alimentarmos do pão que perece, maior é a necessidade do pão que nos conduz à vida eterna. Ele nos purifica das nossas impurezas, ele sacia a nossa sede que temos por Deus, pelo Criador, pelo Divino, por aquele que nos formou. E assim como nós nos alimentamos das coisas materiais, ele quer saciar a nossa sede, a nossa fome, as nossas necessidades espirituais. E nele, certamente, seremos bem alimentados. Gozaremos de uma plena saúde espiritual, porque o pão que perece nos leva à morte, mas o pão da eternidade nos conduz para a vida. Nós possamos romper as nossas necessidades humanas e possamos um pouco mais nos disponibilizarmos e darmos um pouco de crédito e ouvirmos o pão da vida, porque o pão que perece nos conduz à sepultura, às gélidas e baixas temperaturas que a morte traz para o homem. Mas se nós atentarmos para a voz do Cristo, que é o pão da vida, certamente seremos conduzidos por um caminho de plenitude e estaremos aquecidos no calor abrasador do amor de Deus, que nos conduzirá para a vida eterna. E assim, as nossas necessidades serão saciadas e não mais precisaremos nos preocuparmos com o pão que perece, porque o pão que nos alimenta, este nos conduz para a eternidade. Que Deus te abençoe e que Cristo seja o nosso pão de cada dia
e a sua palavra transforme o nosso ser. Até o nosso próximo encontro e eu te espero aqui. Forte abraço. Fique com Deus.